incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina e vai causar problemas higiênicos e psicossociais e um impacto negativo na qualidade de vida das pessoas com essa queixa de incontinência urinária. A literatura diz que mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem essa queixa, principalmente as mulheres e os idosos. A incontinência urinária ela é classificada segundo a sintomatologia, sendo dividida em incontinência urinária de esforço, de urgência e mista. A incontinência urinária de esforço, a perda ocorre associada a tosse, espirro, risada. Na área de urgência, as perdas ocorrem quando, mesmo sem estar associada aos esforços, quando a pessoa sente uma necessidade miccional intensa. E a incontinência urinária mista vai ser uma associação desses dois sintomas, de esforço e de urgência. Vou falar das causas e dos tratamentos. A principal causa da incontinência urinária é o desequilíbrio, ou seja, a fraqueza da musculatura perineal. Outras causas que, na verdade, vão causar esse desequilíbrio muscular são a gestação e o parto, a menopausa devido à diminuição dos hormônios, a ausência de terapia de reposição hormonal também causa incontinência urinária, cirurgias prévias que podem lesar a musculatura, a utilização de drogas, diuréticos principalmente, a constipação intestinal, que a mulher ao realizar um esforço evacuatório muito intenso, também pode lesar a musculatura. A alimentação pode ou irritar a bexiga ou mesmo causar constipação intestinal. O diabetes, que causa alterações sistêmicas e também pode enfraquecer a musculatura. A obesidade, que vai causar uma grande sobrecarga na musculatura e nos órgãos pélvicos. O tabagismo, que vai causar uma tosse crônica, que vai prejudicar e causar incontinência. E, na realidade, o envelhecimento não vai ser a causa principal da incontinência urinária, mas as alterações sistêmicas causadas pelo envelhecimento, principalmente a perda e enfraquecimento da musculatura. O tratamento para a incontinência urinária pode ser cirúrgico ou não cirúrgico. Na abordagem não cirúrgica, entra a farmacoterapia e o tratamento clínico. A fisioterapia estaria incluída nesse tratamento clínico. No tratamento clínico pode ser feita a reeducação dos fatores agravantes da incontinência urinária ou a reeducação da musculatura do assoalho pélvico através de fortalecimento com exercícios supervisionados, principalmente pelo fisioterapeuta. A fisioterapia dispõe de vários recursos para fortalecer a musculatura do assoalho pélvico. Pode ser utilizados cones vaginais, a eletroestimulação, a terapia comportamental, a cinesioterapia e os aparelhos de biofeedback. A literatura descreve que a combinação de duas ou mais técnicas pode aumentar a eficácia do tratamento fisioterapêutico. Bom, o nosso trabalho se justificou pelo seguinte fato. No estágio da Unesp, em fisioterapia em saúde da Unesp, mulheres principalmente com queixa de incontinência urinária. Então, esse estudo se dá no planejamento e na adequação desse tratamento para as mulheres com incontinência urinária. Bom, os objetivos do nosso trabalho foram analisar as características pessoais e clínicas dessas mulheres no nosso atendimento fisioterapêutico. O que a gente analisou foi a idade, a presença ou não de menopausa, a realização ou não de terapia de reposição hormonal, o IMC, a presença ou não da cicatriz de episiotomia, a presença ou não da diabetes, de doenças associadas como diabetes, hipertensão arterial sistêmica, tosse crônica, a presença ou não do esforço evacuatório, se a mulher tinha já realizado ou não tratamento prévio para incontinência, a presença de prolapso dos órgãos genitais, e a função subjetiva dos músculos do assoalho pélvico, que é o AFO, e os tipos de incontinência urinária, de esforço, de urgência ou mista. Bom? Depois de verificar esses dados, a gente associou a função dos músculos do assoalho pélvico com todos os outros, associamos o tipo de incontinência urinária com também os outros dados e correlacionamos a função do músculo com o tipo de incontinência urinária.
nós analisamos um total de 204 prontuários e incluímos apenas 166. Os prontuários foram excluídos ou porque as mulheres não tinham queixa de incontinência urinária e eram atendidas apenas com queixa de dispareunia, vaginismo, ou eram gestantes, e também excluímos os prontuários que não tinham todos os dados completos necessários para a nossa análise. Indo para os resultados, primeiro, caracterizando a amostra, a gente pode ver uma maior das mulheres de incontinência urinária, uma maior prevalência na idade entre 45 e 54 anos, uma menor prevalência nas extremidades, entre 25 e 34, e 75 e 85. Em relação ao IMC, nenhuma das nossas mulheres estavam abaixo do peso, 24% apenas com peso normal, e a maioria, 35%, tinha sobrepeso. Porém, se a gente for observar, não dividir em sobrepeso, obesidade de 1, 2, 3, se a gente for olhar as que estavam acima do peso, isso é uma grande porcentagem que mostra que a maioria das mulheres estavam mesmo acima do peso. Verificando a presença de menopausa, terapia de regulação hormonal, episiotomia, diabetes, tosse crônica, hipertensão, esforço evacuatório, prolapso e tratamento fisioterapêutico prévio, a gente observa que uma grande parte estava na menopausa, no entanto, não tinha realizado terapia de reposição hormonal. Como eu disse, a diminuição dos hormônios é um fator de causa para a incontinência urinária. A maioria das mulheres também não tinha realizado a episiotomia, possuía diabetes, nem tosse crônica, nem hipertensão, nem esforço evacuatório, nem prolapso, e nenhuma da amostra tinha feito tratamento fisioterapêutico prévio, ou seja, era a primeira vez que elas estavam realizando fisioterapia para incontinência urinária. Nós achamos na nossa amostra que 58% das mulheres tinham queixa de incontinência urinária de esforço, seguida por 30% com queixa de incontinência urinária mista e apenas 12% com queixa de incontinência urinária de urgência. Isso vai contra a literatura pesquisada, que diz que a maioria das mulheres tem queixa de incontinência urinária mista. Porém, todos concordam que a minoria tem queixa de incontinência urinária de urgência. Quando foi avaliada a função do músculo do assoalho pélvico, a gente encontrou que a grande maioria, ou seja, 90%, tem a musculatura fraca e apenas 10% tem força muscular normal. Não, vocês não querem, tá? Esse simulador está deixando o nervo de vocês. Com a faixa etária, a gente encontrou que na incontinência urinária de esforço, a maioria estava entre 45 e 54 anos, assim como 65 e 74 anos. Também, comparando que é 23 nessas duas faixas etárias e 22 entre 55 e 64 anos, a gente pode considerar que a maioria estava aqui entre 45 e 74 anos. Na incontinência urinária de urgência, a maioria está entre 55 e 64 anos e nenhuma mulher entre 75 e 85 anos tinha essa queixa de incontinência urinária de urgência. A incontinência urinária mista, a maior prevalência era entre 45 e 54 anos. E a incontinência urinária de urgência mostrou também foi contra a literatura, que diz que conforme aumenta a idade, aumenta a queixa de incontinência urinária de urgência. E a gente achou que nenhuma mulher, na nossa maioridade aqui, que foi 75 e 85 anos, tinha essa queixa de incontinência urinária de urgência. Associando
o tipo de incontinência por IMC, a gente encontrou que na maioria da incontinência urinária de esforço, assim como na de urgência e na mista, as mulheres estavam, o IMC das mulheres estavam classificados como sobrepeso. Associando o tipo de incontinência urinária com todos os outros dados, a gente encontrou que a maioria das mulheres com episiotomia, com incontinência urinária de esforço, apresentavam episiotomia, tosse crônica, hipertensão, esforço vaculatório, prolapso, menopausa e terapia de reposição hormonal. Porém, o nosso não teve uma significância estatística. A única dado que a gente encontrou significância estatística foi na relação da diabetes com o tipo de incontinência urinária, que foi o seguinte, que a incontinência urinária mista. Se a mulher tem diabetes, ela tem maior probabilidade de ter incontinência urinária mista. E se ela não tem diabetes, ela tem maior probabilidade de ter incontinência urinária de esforço. Agora a gente vai associar a função do músculo sólido pélvico com os dados. Associando o AFA com a idade, a gente encontrou que a maioria das mulheres que tinham musculatura fraca estava entre 55 e 64 anos de idade, e a maioria que tinha musculatura normal estava igualmente distribuída entre 35 e 54 anos de idade. E nenhuma mulher acima de 75 anos apresentava musculatura normal, assim como nenhuma mulher mais nova, abaixo de 34 anos, também não apresentava função muscular normal. Ao associar o AFA com o IMC, a gente encontrou que a maioria das mulheres com função muscular normal estava classificada como obesidade grau 1 e as mulheres com musculatura fraca estavam com sobrepeso. Associando o AFA com os outros achados clínicos, a gente pode encontrar que as mulheres com diabetes, tosse crônica, hipertensão, esforço vaculatório, prolapso, menopausa e realizaram terapia de reposição hormonal apresentavam uma musculatura com força alterada, e a gente achou, porém esses dados não foram significantes estatisticamente, e a gente achou uma significância estatística na relação da realização da episiotomia com a função muscular. A gente achou que a mulher que realizou a episiotomia, ou seja, que tem a cicatriz dessa episiotomia, tem a função muscular alterada. E se ela não realizou, ela tem mais chances de ter a função muscular normal. Agora, associando a função do músculo com o tipo de incontinência urinária, a gente encontrou que a maioria das mulheres que apresentavam musculatura tanto normal como fraca apresentavam queixa de incontinência urinária de esforço. E correlacionando algumas variáveis, a gente achou uma correlação significante entre a idade e a função do músculo, do assoalho pélvico. Quanto maior a idade, menor é a função do músculo, mais fraco está esse músculo. A correlação entre o IMC e a função do músculo não deu significante. Concluindo, as características mais comuns encontradas na nossa amostra foram a idade entre 55 e 64 anos de idade, o sobrepeso, já estar na menopausa, não ter realizado terapia de reposição hormonal, não possuir diabetes, tosse crônica ou hipertensão, ou esforço vaculatório, e não possuir também prolapso, e possuir queixa de incontinência urinária de esforço e musculatura perineal alterada, função muscular perineal alterada. Como eu disse, nenhuma das mulheres da nossa amostra tinha realizado tratamento fisioterapêutico prévio para incontinência urinária. E os tipos de incontinência urinária? A incontinência urinária de esforço. E a de urgência, na incontinência urinária de esforço de urgência, as mulheres apresentavam idade entre 55 e 64 anos de idade e sobrepeso. Na incontinência urinária mista, as mulheres eram um pouco mais novas, entre 45 e 54 anos de idade, porém o IMC continuava sendo classificado como sobrepeso. Encontramos uma relação estatística significativa entre a incontinência urinária mista e a presença de diabetes,
mulheres com idade entre 55 e 64 anos de idade e IMC classificado como sobrepeso, encontramos uma relação estatística significativa entre a cicatriz da episiotomia e o ato alterado. Ou seja, se a mulher realizou a episiotomia, ela tem mais chances de ter uma função muscular alterada. E, independente do tipo de incontinência urinária, a maior prevalência da função muscular foi alterada. Uma vez que essas mulheres têm queixa de incontinência urinária, é esperado que a gente encontre a função muscular alterada. E isso foi principalmente mais comum entre as mulheres com queixa de incontinência urinária mista. Encontramos também uma correlação entre a idade e a função muscular. Quanto maior a idade, menor a função muscular, mais fraca a musculatura. Por fim, a gente pode considerar que o conhecimento dessas características pessoais e clínicas é importante para auxiliar no nosso planejamento e na adequação da nossa conduta terapêutica. Então, as avaliações e as reavaliações feitas pelo terapeuta, elas devem ser detalhadas e a mulher deve ser sempre questionada minuciosamente, porque muitas mulheres, como vocês tinham dito na discussão do trabalho anterior, elas não têm um grau de instrução, as mulheres atendidas pela gente, elas não têm grau de instrução elevado. Então, elas não entendem o que está acontecendo, elas não entendem por que elas estão sendo tratadas. Então, o fisioterapeuta ele tem o papel de explicar como acontece a continência e a incontinência urinária, para a mulher poder compreender a importância do tratamento e dos questionamentos. Bom, é só isso. Eu quero deixar uma frase de reflexão, que no final do trabalho, mesmo não estando na nossa justificativa ou nos nossos objetivos, eu percebi que esse trabalho pode ser importante para a prevenção da incontinência urinária. Porque se você tem as características dessas mulheres, você pode, mesmo que a mulher não venha para o seu consultório com essa queixa, você pode investigar melhor a queixa.